Uma pessoa está aqui enumerando recomendações que seres como Kutum, Moria, Antuak, etc., recomendavam. E está perguntando se essas recomendações são válidas. Esses seres, a cada passo evolutivo que eles dão, eles emanam instruções. De forma que as últimas instruções são sempre as mais atualizadas. Isto não quer dizer que as instruções anteriores não sirvam ou estejam velhas. Isto é uma ignorância dizer isto. Porque aquilo que é dito de válido serve sempre para alguém. Aquilo é sempre novo para alguém. Qualquer livro que vocês peguem, ali são todas coisas conhecidas, porque a verdade é uma só. Então só tem uma coisa a ser dita. Parece que a gente está vendo uma coisa nova, parece que a gente está ouvindo algo de novo, mas não é que seja novo, é que agora é que a gente está ouvindo. Antes a gente não ouvia. E aquilo de novo que a gente encontra é aquilo que a gente não tinha encontrado antes, não tinha visto, não tinha percebido, porque não existe nada de novo. Então não existe livro velho, livro ultrapassado, isso é ignorância, porque isto tudo é sempre válido. Agora, a energia de uma coisa é uma energia específica. Então vocês vão ler uma lei em Moria e vão ler a mesma lei em Kutume, parece outra lei, mas é a mesma. Só que o outro tem outra energia e está dizendo de outra forma. Está dizendo da forma que você precisa para poder compreender, para poder captar ou para poder absorver. Nesse sistema solar existe uma lei única, não é? No entanto, a gente escreve livros e livros sobre leis, centenas de leis. Por quê? Porque se a gente não compreender diante de centenas, então não compreende mais. Se nós tivéssemos a mente mais sintética, não bastaria falar, a lei é única e é amor, pronto. Não precisava escrever livro nenhum. Mas aí, em torno disso, você faz até livros sobre leis. Isto para dar oportunidade a todos compreenderem. Claro que todos eles disseram a mesma coisa, se estão neste sistema solar, mas de formas diferentes. Realmente não há nada de novo. Nós aqui vamos despertando para as coisas, então para nós são novas. É sempre assim. Mas sempre existiram, sempre foi assim. E agora que nós estamos despertando, agora que estamos vendo, então para nós é uma novidade. Nós estávamos falando também a respeito das mudanças no karma, que foi um dos assuntos da partilha de ontem. E uma pessoa está perguntando a respeito disto e a respeito da astrologia, porque segundo certas afirmações da astrologia, nosso destino estaria traçado. Aurobindo diz que as estrelas, portanto a astrologia, não rege totalmente o nosso destino. Isto não é verdade. Elas registram um destino nosso que já estava firmado. Elas registram, mas não são elas que determinam. A estrela não determina o destino de ninguém, isto é um engano. A estrela, como consciência estelar, ela registra este destino que veio de uma outra fonte muito mais longínqua do que as estrelas. Isto vem de uma origem que nós desconhecemos, origem nossa. Então, elas registram isto. E como elas registram, parece que nós estamos lendo nelas. Elas registraram uma coisa que já era, que já estava. O que as estrelas fazem quando registram isso é imprimir uma força transmissora, de forma que aquilo possa ser transmitido para nós, que aquilo possa ser executado, mas não são elas que criam esse destino. Então, elas transmitem, elas têm esta força para nos transmitir.
e que é um grande poder que elas têm, mas que não é a origem da coisa. Então não são elas. Elas transmitem o nosso destino, mas o nosso destino não foi criado por elas, não foi criado nelas. Isto é o que ele esclarece. Então as estrelas são indicadoras, a astrologia é indicadora. Na Índia se via isto muito claramente. E na Índia se diz que existe o nosso destino e que existe também a nossa energia individual. São duas coisas que existem, paralelas. O nosso destino está aí, escrito. Agora, a nossa energia individual pode mudar este destino até certo ponto, como pode também frustrar este destino. Então pode haver um destino traçado, as estrelas podem tê-lo transmitido, registrado, mas existe uma energia individual, existe uma força individual, força da nossa essência, e isto pode alterar o destino. Muitas vezes as próprias estrelas indicam que pode haver variações, que pode haver possibilidades de variações. E aí nós somos ajudados quando isto chega ao nosso conhecimento. Em certos momentos, isto pode ajudar. Por exemplo, pode estar até escrito no nosso destino uma determinada data para nós desencarnarmos. Mas dentro do mesmo destino pode haver uma outra possibilidade. Nem sempre o destino é rígido e preciso. Ele mesmo pode trazer várias possibilidades. A nossa energia individual é muito importante. Certas coisas ela não pode determinar, mas muitas coisas ela pode mudar, ela pode influir. Então nós teríamos que ter muita atenção para com a nossa própria energia, para com a nossa própria ação e para com a nossa própria atuação. Ela pode modificar coisas que estavam previstas e que eram positivas, mas a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de transmitir pode alterar. Pode alterar tanto para melhor, como pode alterar com perturbações. Agora, esse destino que as estrelas registram e que nos transmitem, isto aí é válido enquanto nós temos uma relativa evolução. Porque no momento em que há um certo despertar em nós, e no momento em que nós tomamos consciência de certas leis e assumimos a nossa evolução com uma outra perspectiva, então esse destino do horóscopo pode mudar. Isso pode não seguir mais o horóscopo. Tanto assim que quando nós chegamos numa certa compreensão evolutiva, a gente não faz mais horóscopo, porque aquilo não nos diz mais respeito. Houve uma liberação e a alma ou a personalidade não estão mais limitadas àquele círculo. Agora, muitas vezes, se nós passamos por uma mudança muito radical, se nós passamos por uma transformação radical, esse horóscopo da personalidade pode mudar bastante. Pode até em certos pontos ser anulado, dependendo da mudança que nós fizermos. Então existe um poder que nós desconhecemos que está além disso tudo, que está muito além da nossa possibilidade de compreender e de controlar. Existe um poder que está muito além até das estrelas.
Existe sempre um poder além de tudo. É a esse poder que nós temos que ser fiel. É a esse poder último, se é que existe uma coisa última, mas que para nós é o último, é ali a obediência, é ali o ponto que diz respeito à nossa concentração. E uma pessoa está perguntando se pode haver uma reação de medo quando nós nos acercamos das consciências extraterrestres. Sempre que há medo, há ignorância, porque o medo é fruto da ignorância. Então, se a gente tem medo de alguma coisa, é porque a gente ignora aquilo. A gente não tem o conhecimento total daquilo. Então, muitas pessoas podem ter medo, sim, dos irmãos extraterrestres, porque não sabem o que eles são, não conhecem, é um mistério. Então, diante daquilo que a gente não conhece, diante do que nós ignoramos, uma das reações é o medo. E esse medo é muito legítimo. Então, se nós temos medo de alguma coisa, teríamos que procurar conhecer aquilo, ou procurar conhecer a nós mesmos diante daquilo. E aí o medo vai embora. Mas há uma parte de extraterrestres, há um grande número de extraterrestres que estão em contato com a Terra, que estão, como nós, em busca do Ser Supremo. Eles também têm esta busca, como nós. Só que é uma busca num outro nível. É uma busca um pouco mais adiantada do que a nossa. Nós temos a nossa forma de buscar, nós temos o nosso trajeto para fazer esta busca, e eles estão fazendo a mesma busca, só que é num outro nível, num outro plano, e eventualmente uma busca já um pouco mais além, já um pouco mais adiantada, mas a busca é a mesma. Nós estamos falando dos extraterrestres em contato conosco. Não estamos falando de entidades, de grandes entidades, porque essas não têm esta comunicação conosco como esses irmãos que estão aqui, às vezes fazendo visíveis ou às vezes até se comunicando conosco. Esses não podem ser grandes entidades, não são grandes seres. São seres como nós que já deram mais passos do que nós demos. Senão nem poderiam estar em contato conosco, nos dando orientação, nos indicando coisas. São como nós, um pouquinho mais além. Senão não estariam fazendo isso. Então, uma das diferenças entre o nosso ponto e o deles é que nós temos um sentido de identidade que nos isola dos outros. Então, nós quando dizemos eu automaticamente estou me separando do outro. Eu estou me considerando fora do outro. Eu estou me considerando uma coisa à parte. Isso é a nossa consciência. Tanto assim que a gente diz eu. Não é? Nós não usamos esse pronome eu. Isto revela um nível de consciência. Isto é um nível de consciência abaixo do deles. Porque lá não tem eu desta forma. Então, nós temos uma busca como indivíduos. Os eus estão buscando. Ali, no nível além, no nível que eles representam, esta busca é uma busca de todos. É uma busca só. E eles estão nesta busca só. Não é a minha busca, é a busca. E todos são a busca. Todos fazem a busca. Não tem esta divisão. Não tem eu. Nós aqui, por exemplo, damos nomes a eles. Não existe estas coisas no outro nível de consciência. Isto não existe assim. Então ali existe, à medida que os seres evoluem, não? Vai havendo um sentido de totalidade cada vez maior, um sentido de totalidade cada vez mais revelado.
Agora, esses que se manifestam para nós, esses que falam conosco, esses que estão trabalhando mais junto conosco, são os que estão mais próximos de nós, cuja busca corresponde mais àquilo que nós estamos fazendo. Porque, à medida que isto evolui, a forma de estar junto conosco é outra, não é falando conosco. É outra forma de estar junto, é outra forma de estar unido conosco. Então, à medida que nós vamos nos interiorizando, à medida que vamos tomando consciência, não, do nosso interno, da nossa essência, nós vamos acompanhando estas coisas, vamos evoluindo. Portanto, nós vamos os conhecendo melhor do que conhecemos hoje. Nós vamos conhecendo melhor. A maior parte deles é invisível a nós. A maior parte nem tem como se mostrar para nós. De tal forma, já estão num plano impossibilitados de tomar uma forma para se apresentar para nós. Então existe uma situação em que nós podemos nos sentir em contato também com isto. Mas isso é o nosso desenvolvimento. Isto é justamente o nosso processo de desenvolvimento. E aí vamos nos aproximando conscientemente e vai nos sendo revelado todo esse caminho. Atualmente, tanto os cientistas quanto essas religiões organizadas não têm dúvida com respeito a estas coisas. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Há muitos milhares de anos que ninguém tem dúvida a respeito disso. O que existe é uma forma de achar que isto é uma ameaça. Isto é uma ameaça para o sistema que está aqui implantado, isto é uma ameaça que o eu divino em cada um, né, possa se manifestar. Isso tudo ameaça essas estruturas, ameaça esses seres que representam o príncipe deste mundo. Então eles se sentem ameaçados com isto, de forma que nós jamais poderemos contar, não é, nesta civilização, da forma como as coisas estão, que isto seja reconhecido oficialmente de uma forma limpa. Não podemos contar com isto. Isto, sempre que é reconhecido, para ser transmitido a nós, vai ser sempre deturpado. Nós vamos sempre receber uma versão disto, tanto dos governos quanto das religiões. Nós vamos sempre receber uma versão disto. Por exemplo, quando o Vaticano estudou isso com bastante atenção, mais profundamente, tanto que fez até círculos de estudos sobre isso lá dentro, para ajudar a esclarecer, nunca ninguém soube a que conclusão eles chegaram. Como eles nunca disseram a que conclusão chegaram, os teólogos que eles encarregaram de estudar isto, se mandou teólogo estudar porque existe, mas nunca se soube a que conclusão chegaram. Então devem ter chegado muito perto de uma coisa real. Para ninguém saber, para a coisa ter se dissolvido no ar, devem ter chegado bem perto. E provavelmente chegaram porque quando você procura, você tem que encontrar, não é? Isto é uma lei que não é daqui. Agora, certas pesquisas que saem do nosso nível normal, que saem do nosso nível intelectual normal, nessas pesquisas, quando são positivas, eles podem estar presentes. E de uma certa forma, um certo tipo de cientista é sempre muito ajudado. Nisso não estão incluídas todas as pesquisas, não? Essas pesquisas que fazem hoje de genética e de reprodução in vitro, todas essas coisas, não se podia nem imaginar que os irmãos extraterrestres estivessem nisto. Mas aí é uma coisa que, com o nosso livre-arbítrio, vai sendo levado adiante.
Então, quando se diz que a nossa ciência é inspirada por eles, isto em muitos momentos foi verdadeiro. Certas leis que foram descobertas, isto foi um insight, não? Enviado mesmo para a gente reconhecer certas coisas. Mas depois, quando se começa a usar esse conhecimento, aí começam a entrar as outras forças e não se pode dizer que esses irmãos estejam mais envolvidos com a coisa quando chega num certo nível. Nós podemos ter com eles algumas formas de contato. Estamos nos referindo a esses que estão próximos de nós, né? Esses que estão caminhando conosco um pouco mais além. Então, esses contatos tanto podem ser visuais, porque pode se abrir a nossa visão interna, e pela nossa visão interna nós podemos perceber uma presença interna deles, podemos perceber. Por vias auditivas também podemos perceber essas presenças. Podemos perceber essas presenças também pelo nosso sentido do tato, porque podemos perceber vibrações, se eles estão bem próximos, não? E a mais comum é essa percepção psíquica, é essa percepção através da mente e do psiquismo. E o mesmo com as naves. A maioria dos contatos hoje conosco é individual. É muito raro que um irmão desse esteja tocando um grupo inteiro. É individual porque esses contatos teriam que ser autorizados pela alma do indivíduo. Então é um contato via alma, quando é autêntico. Então é um contato via alma. Então precisa que a alma autorize, precisa que a alma dê essa autorização. E nessa autorização está implícito que o extraterrestre contata, faz o contato com a alma no sentido de ajudar a nossa evolução, mas sem alterar, sem modificar, sem interferir nos nossos sistemas organizados. Então vejam quantas mensagens que são falsas, porque nenhum extraterrestre jamais, né, iria interferir na organização terrestre. Então, se nós temos algum sistema organizado, através de um ensinamento, através de uma instrução, nunca se vai demolir aquilo, porque isto seria demolir uma certa ordem que tem uma escala de valores. Então, isso é através da alma e sempre levando em conta os nossos sistemas de ser, os nossos sistemas de agir, os nossos sistemas de viver. Jamais um extraterrestre iria invadir o nosso sistema de ser. Jamais. Isto poderia ser um espírito desencarnado que esteja fazendo isto e passando por um extraterrestre, mas não um extraterrestre, não um que esteja realmente mais além do nosso nível evolutivo. Em nós, eles respeitam muito esta nossa reserva, este nosso medo, esta nossa desconfiança. Isto é muito respeitado. Então, se uma consciência extraterrestre percebe que nós temos alguma reserva, ele trabalha conosco num plano superior, dentro da lei evolutiva, não insiste, não se impõe, não nos convence, não discute. É outra consciência, é outro nível de consciência. E nós emanamos muito, não é? Desconfiança, emanamos indiferença, emanamos medo diante destas coisas. E num certo nível de consciência, nós somos percebidos por aquilo que emanamos. Então,
Nós não somos percebidos pela idade que temos, pelo sexo, pela inteligência. Nós somos percebidos por aquilo que nós emanamos. Então, se existe uma indiferença, aquela consciência não é aqui o trabalho deles. Se existe indiferença, o que você vai fazer? Se existe medo, se existe má vontade, se existe desconfiança, é sinal que não é o momento e que aqui é que nós temos que ir aprendendo tudo isto. Agora, nos momentos críticos, como há tantos momentos críticos, não? Há tantos desastres ambientais, há tantos momentos em que é preciso uma atuação, inclusive no plano do resgate, muito além desta convivência normal conosco, não? Então, em certos desastres, diante de certas situações em que o reino mineral possa se encontrar, o reino vegetal, ou o reino animal, ou o próprio reino humano, então aí se encontra formas emergenciais, não é? Para tratar do assunto. Inclusive se fazendo visíveis no céu. Inclusive se mostrando como naves, não? Houve casos em que as naves materializadas até aterrissaram. Mas isso são situações especiais. Isso são situações em que era isto que tinha que acontecer. Mas isso não é normal. Isto não é normal. O normal é a invisibilidade, o normal é a não interferência na nossa compreensão. Isto é que é o normal. Agora, em situações especiais, pode até uma nave se materializar e descer aqui. Mas então está acontecendo alguma coisa especial, porque isto não é normal e isto inclusive custa para a energia um grande dispêndio. Quanto mais isto se materializa, quanto mais isto corresponde à nossa compreensão, corresponde à nossa necessidade, isto custa um dispêndio muito grande de energia. Há mais de 40 anos, as agências espaciais e as universidades norte-americanas pesquisam estas coisas. Mais de 40 anos. E muitas empresas privadas, muitas empresas nacionais de grande porte, sempre financiaram estas coisas. Financiaram e, inclusive, com aparelhagem e com a manutenção, não é, de certos cientistas que entraram nesta carreira, não é? Bom, isto começou a ser pesquisado pela ciência exatamente na Universidade de Cornell em 1960. Era uma pesquisa oficial. E, por volta de 1977, houve sinais muito claros da presença. Houve sinais que cientificamente foram captados, isto na Universidade de Ohio. E desde então tudo silenciou. E alguns começaram a ser perseguidos. De forma que aí as coisas foram mudando. E hoje nós temos toda a liberdade interna de entrar em contato com isto individualmente, por nós mesmos. Ou se temos grupos que são afinados e que estão organizados para trabalhar com isto, então se pode fazer uma tentativa, se pode fazer uma experiência. Como se faz, por exemplo, com os grupos de espelhos que se tenta já há bastante tempo implantar. Mas são coisas tão fora da nossa normalidade, são coisas que exigem de nós certas mudanças, certas transformações, exige de nós certas aberturas em pontos de vista. Isto para se realizar, um grupo de espelhos para se realizar, um grupo de espelhos para realmente funcionar, implica numa tal transformação
dos seus membros, que muitos no meio do caminho desistem. E outros não fazem certas transformações básicas e fundamentais para que esses contatos sejam abertos, então os grupos parece que são inoperantes. Não é que são inoperantes. Os grupos podem existir, devem existir, mas não existem se cada um não muda aquele ponto que nele parece fixo. Então não adianta haver instrutores de espelhos, não adianta os seres cósmicos ajudarem, fazerem demonstrações com naves no céu, com luzes, fazerem trabalho telepático. Isto é o início de uma coisa. Mas para isto prosseguir, para isto continuar, precisa que cada um mude naquele ponto, naquele ponto. Não é o mesmo ponto para todos, não, porque nós não existem duas almas iguais. Então, não é o mesmo ponto para todos. Num grupo de espelhos, cada um tem que mudar aquele ponto. Senão o grupo não vai para adiante, o grupo não evolui. Então é um tipo de contato, não é um tipo de atividade que está aí disponível, todos eles estão aqui, não é? Mas que para nós representa um certo trabalho, para nós representa uma certa transformação, para nós representa realmente um desafio pela nossa indisponibilidade para deixarmos de ser o que somos. Então, isto que é a coisa. Então, isto continua assim misterioso, isto continua assim uma notícia para nós, isto continua uma coisa que a gente sabe, que a gente leu, que a gente acredita, tudo isto. Mas o trabalho não terminaria aí. O trabalho terminaria realmente no contato. O trabalho terminaria realmente nessa fase, não? Enquanto somos humanos, enquanto não somos extraterrestres. O trabalho chegaria nesse ponto de nós termos realmente um contato, de alguma forma. Contato por percepção, por audição, por visão. Agora, para ver isto, precisa que realmente cada um de nós tenha virado aquela chave. Senão, fica tudo como está. Que está num bom ponto, porque a gente não crê mais que eles queiram invadir a Terra. Se quisessem invadir a Terra... Então, esta Terra é para ser salva, né? Ninguém ambiciona esta Terra. Esta Terra é para ser salva, esta Terra tem que ser salva, esta Terra tem que ser elevada, não é? Que realmente não tem nada que atraia tanto. Nós é que temos que nos elevar, temos que subir, temos que nos elevar, e para isso é uma lei superior, uma lei do cosmos. Você não se eleva se não eleva quem está mais abaixo de você. Então não adianta você querer se elevar. Você querer se elevar, isso é legítimo, mas para isso você precisa estar elevando os outros, porque isso é uma corrente. Então, se você quer evoluir, você tem que ajudar alguém a evoluir. Você tem que dar os meios para alguém evoluir. E esse é o ponto. Porque os eus são os eus. Os eus não somos os nós ainda. Só mesmo naqueles mais esclarecidos nós. E assim mesmo esse nós é discutível. Mas nós, digamos, até lá se chega, nós. Mas tem mais e individualmente, não? Cada um pode perguntar para o próprio eu interno qual é o ponto a ser transformado e se ele disser, façam isto, porque esta é a chave. Assim como nós estamos, não há contato como pode haver. E esse contato seria muito importante porque se nós não temos um parâmetro, se nós não temos uma referência mais elevada do que as referências terrestres, nós realmente não saímos do lugar.
São milhões e milhões de anos que passam e não se sai do lugar. Quer dizer, não se sai do lugar na consciência, porque em certas coisas se sai. Mas no que é importante, precisa que realmente você traga todos. Precisa realmente que tudo se eleve. E aí nós temos que aprender a fazer isto. Esse é o nossa aprendizagem. Nosso trabalho é esse. O pensamento de hoje, num certo sentido, se refere àquele ponto nosso. Diz o seguinte: se entrarem em teu coração a graça celestial e a verdadeira caridade, não sentirás mais inveja alguma, não sentirás mais aperto de coração, e nem haverá mais lugar em ti para o amor próprio.